São Paulo tem aval da CBF para manter parceria com casa de apostas. Acordo com a Bet garante cifras milionárias para o tricolor. CBF veta propaganda de bets ilegais e clubes são avisados. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, anunciou que a partir desta sexta-feira, 11, todas as propagandas de casas de apostas ilegais serão vetadas em eventos esportivos no Brasil. A medida faz parte de uma regulamentação estabelecida pelo governo federal, que exige que as empresas do ramo estejam devidamente regularizadas junto ao Ministério da Fazenda. Dos 20 clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, 19 são patrocinados por empresas de apostas esportivas, o que torna o impacto da decisão significativo. A entidade já enviou um comunicado oficial para os clubes e federações, destacando que qualquer casa de apostas que não conste na lista liberada pelo governo terá sua publicidade proibida. A lista foi divulgada no último dia 2 de outubro, após o processo de regularização ter sido finalizado pelo Ministério da Fazenda. São Paulo mantém patrocínio com Bet. O São Paulo é patrocinado pela Superb, uma das casas de apostas que consta na lista aprovada pelo governo federal. O clube foi notificado pela CBF sobre a nova regulamentação, mas foi tranquilizado ao receber a confirmação de que seu contrato de patrocínio com a Bet não será afetado pela mudança. O acordo entre o tricolor paulista e a Superb, assinado em janeiro, gira em torno de R$52 milhões anuais, mas pode chegar a até R$75 milhões dependendo do desempenho do time nas competições. O valor extra de R$23 milhões só será atingido caso o São Paulo conquiste todos os títulos disputados na temporada. Esse é o maior patrocínio de uma casa de apostas na Série A. Atualmente o São Paulo ainda disputa o Brasileirão, após ser eliminado no Campeonato Paulista, na Supercopa, na Libertadores e na Copa do Brasil. Vale destacar que a estrutura financeira do clube inclui bônus que variam conforme os títulos conquistados. O clube ainda conta com uma série de outros patrocinadores. A Ademicon contribui com R$6 milhões anuais para estampar sua marca no lado esquerdo da camisa, enquanto a ABC da Construção investe R$4,3 milhões para ocupar espaço no calção. Já a Blue paga R$12 milhões para a parte de trás da camisa, e a Konami, com R$2 milhões, estampa os números nas costas do uniforme. Esse conjunto de parcerias garante uma base financeira sólida para o tricolor, mesmo com as incertezas do cenário regulatório das apostas esportivas. Com a manutenção do contrato com a Superb, o São Paulo consegue preservar um importante fluxo de receita em um momento em que o futebol brasileiro enfrenta ajustes no mercado publicitário. A aprovação pelo governo federal oferece tranquilidade ao clube, que poderá continuar exibindo a marca sem preocupações com a recente decisão da CBF. O cenário regulatório do mercado de apostas no Brasil está em constante transformação, e a situação favorece o tricolor paulista, que está em dia com as exigências legais e conta com um contrato robusto. Luciano iguala a marca de 2023 e mira recorde de gols pelo São Paulo. Tricolor do Morumbi conta com o camisa 10 para voltar à Libertadores em 2025. Luciano faz boa temporada, depois de quebrar um jejum de 11 anos sem títulos. A conquista da Copa do Brasil de 2023 aumentou a expectativa para a temporada do São Paulo em 2024. No entanto, o elenco não correspondeu conforme se imaginava. Apesar do título da Supercopa do Brasil, ainda sob o comando de Thiago Carpini, as eliminações recentes na Copa do Brasil e na Libertadores causaram impacto. Diante de Atlético Mineiro e Botafogo, o desempenho dos principais jogadores decepcionou. Posto isso, um dos poucos nomes que se salvaram na eliminação contra o Glorioso foi o atacante Luciano. Contratado em 2020, ele é o artilheiro do tricolor no ano, e está em busca de sua melhor marca pelo clube do Morumbi. Terceiro maior artilheiro do século XXI, o camisa 10 conta com 15 gols marcados na atual temporada, mesmo número do ano passado, só que com 13 jogos a menos. Para quebrar o recorde pessoal, ele vai precisar marcar 7 gols em 9 jogos. Números de Luciano no SPFC. Contando com mais detalhes, é legal frisar que o atacante chegou ao tricolor em 2020 e desde então, é uma das referências da equipe. Logo em sua chegada foi artilheiro do Brasileirão e se tornou um dos pilares do elenco. Em 2022, assim como no ano de sua chegada, marcou 21 tentos na temporada e igualou sua melhor marca, só que com 21 jogos a mais. Não à toa, construiu uma relação marcante com o SPFC. Além do alto número de gols, é interessante destacar também que o camisa 10 conta com uma vasta quantidade de vítimas.
Isto é, dentre os outros 19 times da Série A, ele não marcou somente diante de Cuiabá e Botafogo. Por fim, independentemente do desempenho individual de Luciano, o SPFC terá 9 rodadas pela frente para carimbar uma vaga no G6 do Brasileirão Betano. No momento, os comandados de Zubeldia estão em 5 graus, com 47 pontos. Neto faz aviso e manda a real sobre Zubeldia no São Paulo. É absurdo. Na opinião do apresentador, o time de Zubeldia vem jogando um futebol que hoje não corresponde ao nível do elenco. Neto deixa alerta para Zubeldia. Nesta quinta-feira 10, Neto voltou a opinar sobre o trabalho de Zubeldia no São Paulo e fez duras críticas ao técnico. Para ele, o futebol dos últimos jogos não corresponde ao real nível do elenco. Está jogando de uma maneira ridícula os últimos jogos. Impressionante o São Paulo. É absurdo, perdeu o gás. Desempenho do São Paulo no último mês deixou a desejar? Não, foi ridículo, disparou Neto. O ex-jogador ainda lembrou que, além de amargar uma eliminação dolorosa para o Botafogo na Libertadores, o São Paulo também amargou derrotas bobas no Brasileirão Betano. São Paulo não atravessa um bom momento. Antes de encerrar, Neto ainda disse que se Zubeldia não mudar nada, a tendência é que o tricolor fique de fora do G4 e perca a tão sonhada vaga direta na próxima Libertadores, em 2025. Precisa fazer um trabalho diferente no São Paulo. Porque não sei se nos últimos 13 ou 14 jogos, ganhou 2 jogos. Ganhou do Corinthians e do Cruzeiro. É muito pouco para tanto nome do Zubeldia, afirmou. Na tabela de classificação, o soberano aparece em 5º lugar, com 47 pontos conquistados. O Flamengo, time que ocupa a 4ª posição, vem de uma crescente sob o comando de Felipe Luiz. O próximo compromisso do São Paulo ficou marcado para o dia 16 contra o Vasco. Até lá, Zubeldia poderá treinar bastante para tentar reverter a situação ruim e mudar a postura do time em campo. Se o tricolor voltar a perder, o argentino ficará a um fio de cair. Nos bastidores, alguns sugerem Tite, que deixou o Flamengo no mês passado. Até o momento, ele continua sem clube. Reunião extraordinária entre Casares e Zubeldia define tudo no São Paulo. Técnico está pressionado por parte da torcida pelas eliminações recentes na Copa do Brasil e na Comebol Libertadores. Reunião feita. O técnico Luiz Zubeldia teve uma reunião com o presidente do São Paulo Júlio Casares nesta quinta-feira 10, no CT da Barra Funda. A ideia partiu do mandatário que entendia ser o momento de conversar com o profissional. Segundo apurou a reportagem do Bolavip Brasil, a reunião não teve presença dos demais membros da comissão técnica e da diretoria de futebol. Foi uma conversa somente entre os dois e o presidente garantiu confiar em Zubeldia. Pressionado por parte da torcida pelas eliminações recentes na Copa Betano do Brasil e na Comebol Libertadores e também pela derrota por 2-0 para o Cuiabá no último sábado pelo Brasileirão, o técnico argentino fica. Zubeldia fica. A reportagem soube que Casares deu apoio do mandatário do São Paulo para a sequência do trabalho. O clube vai passar por algumas mudanças nos próximos passos e tudo está com a presença do seu técnico. Zubeldia ouviu que os rumores sobre uma insatisfação da diretoria em relação ao seu trabalho não passam pela decisão do presidente. O argentino faz parte dos planos para a sequência da temporada. O presidente Júlio Casares usou suas redes sociais nesta quinta-feira 10 e confirmou que o dia foi de reuniões no CT. Ele não confirmou quais seriam os assuntos publicamente, no entanto. Hoje foi dia de reuniões no CT e de acompanhar as atividades que começaram pela manhã. Seguimos juntos pelo São Paulo, escreveu o dirigente em sua conta oficial no Instagram. Ex-seleção brasileira, Tite é cotado para assumir grande rival do Corinthians no Brasil. Técnico está desempregado após saída do Flamengo. Tite tem muito mercado no futebol brasileiro. Por isso, desde que o ídolo do Corinthians foi demitido do Flamengo, grandes rumores diante do treinador ganharam força no país. Grêmio e Corinthians foram duas possibilidades ligadas ao ex-treinador da seleção brasileira. No caso do tricolor, as chances são maiores, visto que Renato Gaúcho pode deixar Porto Alegre. De toda maneira, Tite está na mira do São Paulo, segundo informações de Paulo Giacomelli. De acordo com a fonte, a pressão sobre Zubeldia por parte de alguns membros da diretoria tem como objetivo abrir espaço para o ex-Flamengo. A pressão sobre Zubeldia por parte de alguns da diretoria tem como objetivo abrir espaço para Tite. Aqueles que defendem a saída do argentino internamente veem isso como uma grande oportunidade de contar com Tite em 2025, publicou Paulo, em sua conta oficial do X. De fato, Zubeldia sofre uma pressão por resultados dentro do tricolor paulista,
que foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, e tem apenas o Brasileirão pela frente. A informação não foi de agrado da torcida do São Paulo. Muitos deles são contra devido à história do treinador com o maior rival, Corinthians, onde é considerado um dos maiores ídolos de todos os tempos. Os próximos jogos do São Paulo serão fundamentais para o futuro do argentino em Cotia. No último duelo, derrota para o Cuiabá, pelo Brasileirão Betano, onde o tricolor ocupa a 5ª posição.